Oi, gente, tudo bem? Estou de volta com a graça de Deus para ler o livro de Jó. Hoje nós vamos ler 4, 5 e 6. Para quem não sabe, nós estamos no Antigo Testamento e já estamos no livro de Jó, mas tem gravado desde Gênesis, tá? Tudo gravadinho aí para quem quer assistir, tá? Para ver como que foi, né, o Antigo Testamento, como que foi que começou tudo e vem vindo para chegar até nós, né? Até Jesus, que foi há 2000 anos que o Senhor Jesus veio para nos salvar, né? Porque o mundo já estava perdido, para quem não sabe, o mundo foi entregue por Adão. Na hora que ele desobedeceu a Deus, ele entregou o mundo que o Senhor tinha feito tão lindo para ele, para todos nós, né? Mas ele entregou para o inimigo. E a partir daí, o Senhor, para poder nos ajudar, para nos salvar, ele prometeu que viria o Messias para nos salvar. Então, depois de quase 2000 anos, o Senhor Jesus veio. Ele veio, ele é o nosso Deus, ele foi perfeito, né? Não pecou. Nós temos pecado, mas ele não pecou. E mesmo assim, ele foi morto, derramou o seu sangue naquela cruz, mas ressuscitou. Então, ele, como o nosso Deus tinha prometido, o Salvador veio para nos salvar. E então nós estamos lendo, mas o foco mesmo é o Senhor Jesus. Por quê? Porque só Ele é que salva, só Ele é que vai nos levar para a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós estamos falando, estamos lendo, porque nós amamos cada um das pessoas e queremos que todos sejam salvos, né? Não é por maldade nossa, não, é por bondade, porque nós queremos que todos se salvem. Assim como nós tivemos nossos olhos abertos e conseguimos enxergar tudo que o Senhor tem feito para nós, também quero que outras pessoas se salvem, né? Só pedir a Deus, pede ao Senhor que dê sabedoria, que abra seus olhos, seus ouvidos espirituais, que você consiga entender a palavra de Deus. É muito importante e não podemos esquecer, porque cada dia que passa é um dia a menos na nossa vida. Nós não sabemos quando vamos, né? E se formos sem aceitá-lo, ele não vai poder fazer nada, porque o Senhor, ele não obriga ninguém a ficar com ele. Não obriga, ele é muito educado. Mas aí a pessoa é que tem que querer ficar, né? Pedir a ele e querer ficar com ele. Fala, não, Senhor, o Senhor é o meu Salvador, eu vou te seguir, eu vou te obedecer. Então, a partir da hora que você conhece ele e sabe tudo que ele passou por nós não vamos querer mais fazer coisa errada. E quando a gente faz, o coração dói, a gente pede perdão. Porque é difícil você fazer pecado e lembrar de tudo que ele fez por nós. É muito difícil. Então, cada dia que passa é um dia a menos que nós temos aqui em cima dessa terra. Mas tudo o que nós fizemos aqui está marcadinho lá em cima. O Senhor tem livros e livros e livros que está sendo anotado o que nós fazemos aqui. Então, você pensa que você não é importante para Deus? Você é importante para Deus. Tem lá o seu livro, com o seu nominho lá. Por exemplo, tem o meu, Ivone. Então, meu livro está lá. Tudo o que eu fizer, de bom ou de ruim, vai estar marcado lá. Então, eu pergunto para vocês, o que você fez de bom
hoje. Pensa um pouco, fecha seus olhos, fala com Deus e pensa um pouco o que você fez de bom hoje, ou o que você fez de ruim. Presta atenção, porque quando a gente faz coisa boa é muito pouco. O que nós temos que fazer? Obedecer, ajudar quem precisa, seguir os caminhos do Senhor, né? Para a gente ficar mais parecido com Ele. E você já imaginou chegar lá em cima, a hora que o Senhor for abrir o nosso livro lá, e só tiver coisa ruim que a gente fez? Que vergonha! Que vergonha, né? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Então, nós vamos agora o capítulo 4, 5 e 6. Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos dar entendimento e sabedoria. Senhor, estamos aqui mais uma vez para pedir, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a ficar no teu caminho correto. Senhor, não deixa que erramos tanto, Senhor. Nos proteja, segura na nossa mão. Não deixa que nós desviamos nossos caminhos, Senhor. Precisamos ficar junto contigo o tempo todo, Senhor. Não deixa que o inimigo se aproxime, Pai. Ajude-nos, Senhor. Sabemos que só somos salvos pela misericórdia e graça do Senhor. Precisamos do Senhor o tempo todo. Ajude-nos, nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo o mal e nos dê entendimento e sabedoria. Abra nossos olhos, Pai, nosso entendimento, para que quando nós lermos as Sagradas Escrituras, entendemos cada coisa que o Senhor quer nos falar, Pai. Ajude-nos, Pai. Estamos aqui para ler o Teu livro sagrado, que é a Bíblia, e entender, Pai. E cada um que esteja vendo o vídeo, Pai, que eles entendam, dê a eles sabedoria. Para quem já tem sabedoria, dê mais sabedoria. Para quem não tem, abra os olhos, Pai, e o entendimento de cada um para que entenda, Pai. E é o mesmo eu peço a mim, Senhor, me ajude. Me dê forças para continuar a leitura da Bíblia. Me dê força, Senhor, para não desanimar. E ajude-nos, porque precisamos do Senhor o tempo todo, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, gente, nós vamos para 4, 5 e 6 de Jó. Vamos lá. Aqui a primeira fala de Elifaz. Nem sempre os amigos falam coisas certas, boas, né? Temos que vigiar também, né? Então Elifaz, da região de Temã, em resposta, disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam semente de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Olha só o que ele quis dizer aqui, né? E Jó estava sofrendo porque Jó tinha feito pecado. Então vamos lá. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem
como um leão feroz, mas Deus os faz calar. Ele quebra os dentes, assim como leões que não podem caçar. Eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Olha só, né? Fez Judá, atrapalhou mais ainda, né? Com essas acusações de que ele tinha feito muito pecado. Que alguém pode ser correto diante de Deus? Veio a mim de mansinho uma mensagem, em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem, um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Meu Deus! Você já imaginou chegar perto de uma pessoa que está sofrendo e falar dessa forma? Então ele estava achando que Jó estava sofrendo porque era castigo, por Jó ter sido mal, ter feito alguma coisa errada, né? Então, você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre. E ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Terminamos o 4, tá? Nós vamos para o capítulo 5 de Jó. Nós mesmos causamos o sofrimento. Isso é o que ele está falando, né? Ó. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo e leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo e parecia estar progredindo na vida. Mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo. E nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra. A desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Nossa, misericórdia. E Deus dá esperança aos fracos, né? Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe no lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas.
Em pleno dia, eles ficam no escuro, e ao meio-dia andam às cegas. Apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres e livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Aqui as mãos de Deus curam. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e o tempo de guerra Ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas, e você não terá medo. Quando houver destruição, você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos. Não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos as pedras não estorvarão o arado. E os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz. E quando contar as suas coisas, não vai achar falta delas. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte como um feixe de trigo, colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Terminamos o 5, agora nós vamos para o capítulo 6. Aqui vem a resposta de Jó. Por que viver se não há esperança? Então, em resposta, Jó disse: Ah, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma, como com os seus ataques. Deus me tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto, mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer essas coisas, e tudo o que como me faz mal. Ah, se Deus me desse o que estou pedindo! Ah, se Deus respondesse a minha oração! Então ele me tiraria a vida. Ele me atacaria e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, daria pulos de alegria, mesmo sofrendo muita dor, pois Deus é santo e eu nunca fui contra suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança? Será que sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Meus amigos me desapontam, né? Aqui Jó falando, né? Os amigos desapontaram ele. Só uma explicação, ó. Jó se queixa dos seus amigos e tem desapontado.
e acusado por eles, insiste em que não é culpado. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, e me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro, ele está cheio de gelo e de neve, mas depois vira água e vai sumindo no calor, até que no fim o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água. Avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas que vêm de Temá e de Sabá procuram esses ribeirões cheias de esperança. Porém, quando chegam, todos ficam desapontados. E a sua esperança morre ali. Vocês são como esses ribeirões. Vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Por acaso pedi que vocês me dessem qualquer coisa? Ou que me oferecessem um presente? Será que pedi que me salvassem de um inimigo ou que me livrassem das mãos dos bandidos? Não me condenem. Ensinem-me que eu ficarei calado. Mostrem os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento. Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão? Vocês venderiam até mesmo um amigo? Olhem bem nos meus olhos e digam se estou mentindo. Retirem o que disseram. Não sejam injustos. Não me condenem. Eu estou com a razão. Vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei o que é certo e o que é errado? Então, eles acharam que o Jó estava sofrendo porque pecou, porque errou, fez tudo errado. E não é assim, né? Ao invés de ajudá-lo, fez foi piorar a situação, né? Deixou ele mais triste, mais nervoso. E nós terminamos o 6 também. Agradeço ao Senhor por mais essa leitura, Pai. Obrigado por nos ajudar, por nos dar entendimento e paciência para ler o teu livro sagrado, Pai. Ajude-nos a continuar, Pai. Tanto a mim que leio, quanto aos que querem ouvir. Abençoe a cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém.